Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo alcance a vida de vocês. Sejam bem-vindos a mais um devocional diário. É com muita alegria, queridos, que eu gostaria de compartilhar com vocês, queridos, no devocional de hoje sobre o poder das nossas atitudes e como elas moldam o nosso futuro. No devocional, queridos, você vai entender o segredo de ter uma vida abençoada ou não. A palavra de Deus nos revela princípios profundos que nos guiam em direção a uma vida plena e bem-sucedida. Mas, queridos, cabe a cada um de nós aceitar a direção de Deus ou não. Antes de entrar nos versículos do devocional de hoje, eu gostaria de falar 3 pontos, queridos. O primeiro ponto, queridos, Deus nos concedeu o livre-arbítrio, a capacidade de tomar decisões. Muitos acham que por Deus ser soberano, Ele define o nosso futuro. Eu quero dizer que Deus tem um futuro brilhante para cada um de nós, mas Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Assim como lá no princípio da humanidade, Deus respeitou o livre-arbítrio de Adão e de Eva, mas eles tomaram a decisão de pecar. Então Deus, Ele respeita, queridos. Deus, Ele tem promessas, Deus, Ele tem um futuro brilhante para a nossa vida, mas cabe a nós tomar decisões. E as nossas decisões erradas, queridos, é que vão definir a nossa vida. Cada escolha que fazemos, querido, molda a nossa jornada espiritual e terrena. Aqui, queridos, esse ponto está falando de ministério. Alguns acabam se frustrando por tomar decisões achando que era Deus que estava falando. Então, queridos, nesse ponto aqui de ministério, nós temos que tomar cuidado para nós não sairmos feridos e machucados. Muitas pessoas, às vezes, têm um ministério frustrado porque estavam sendo guiados pelas suas próprias emoções. Você não pode deixar ser guiado por emoções, querido. Você precisa ser guiado pela luz da palavra de Deus e por uma vida de comunhão e de oração, queridos. Então, amados, é muito perigoso nós acharmos as coisas. Nós não temos que achar nada. Nós temos que ter a certeza que estamos sendo orientados por Deus e pela sua palavra. Se aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com a palavra de Deus ou não. As Escrituras nos orientam a escolher o caminho da justiça e do amor. Quero deixar bem claro, queridos, que muitas pessoas acabam se frustrando na vida e dizendo que Deus é culpado. Mas não podemos culpar a Deus pelas nossas escolhas, pelas atitudes erradas que tomamos em nosso caminho. Queridos, nesse ponto, queridos, eu gostaria de falar para vocês que às vezes tem pessoas que não recebem bênçãos, queridos, porque eles tomaram atitudes erradas, porque eles não tiveram um direcionamento correto em suas vidas. Existem situações que acontecem na nossa vida e nós não podemos culpar a Deus. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui da minha vida. Eu, por mais de 20 anos, trabalhei com fotografia. Por uma atitude errada minha, talvez eu deixei o meu negócio se acabar. Por quê? Porque eu me envolvi no comodismo, queridos. E muitos cristãos, às vezes, se envolvem no comodismo, querido. Não tomam uma atitude de mudança. O que eu fazia do meu trabalho? Eu tinha uma igreja que eu fotografava por muitos anos e eu simplesmente, queridos, eu me acomodei naquilo. Eu tinha uma renda mensal porque aquele trabalho me proporcionava uma boa renda, só que eu não via aquele negócio diminuindo, acabando, se destruindo, e chegou um ponto que o meu trabalho com fotografia estava quase no zero. Eu já não tinha mais recursos, já não tinha mais outras fontes de renda, queridos. Então o que eu quero dizer para vocês, queridos, que Deus, Ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas cabe a nós tomar a decisão. Tem situações da nossa vida que nós precisamos fazer. Se nós não formos trabalhar, se nós não formos estudar, se nós não formos nos profissionalizar, se nós não formos fazer a nossa parte, não adianta lá na frente dizer, Deus não me orientou. Mas será que você pediu a orientação de Deus?
Existe a diferença, queridos, de nós acharmos que estamos na direção de Deus e de nós deixarmos Deus agir na nossa vida. O primeiro ponto que nós precisamos deixar e o que é o deixar Deus agir na nossa vida? Nós apresentarmos os nossos planos, os nossos projetos diante de Deus e deixar que Ele tome a nossa direção. E deixar, queridos, que Deus venha guiar os nossos passos. Muitas vezes nós apresentamos algo de Deus, mas quem vai tomar a atitude de fazer o certo e o errado somos nós. O primeiro versículo, queridos, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje está lá em Deuteronômio 30:19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Nossas atitudes diante das leis divinas têm o poder de trazer a bênção e a maldição, queridos. Quando escolhemos obedecer a Deus, estamos traçando um futuro de vida e plenitude. Por isso que eu falei anteriormente que Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, queridos. A palavra de Deus, ela não interfere na nossa vida, queridos, quando nós deixamos nos levar pela nossa própria vontade, queridos. Ou você anda guiado pela tua vontade, ou você anda guiado pela vontade da palavra de Deus, querido. Cabe a você a atitude, tomar atitude de seguir os mandamentos do Senhor. Não é algo que Deus nos obriga, queridos. Deus não obriga ninguém a nada, queridos. Deus, ele tem um plano traçado para cada um de nós, mas se nós não fizermos a nossa parte, se nós não quisermos obedecer, infelizmente Deus não vai poder cumprir. Deus tinha um projeto lá na vida de Adão e de Noé. Adão, queridos, ele desobedeceu à vontade de Deus. Noé, por outro lado, obedeceu à vontade de Deus e toda a sua família foi salva. Então, queridos, foi uma atitude. Adão teve a atitude de desobedecer. Noé, ele teve a atitude de obedecer à voz de Deus. E, queridos, Noé estava sozinho ali para tomar aquela decisão. Naquele tempo, queridos, não tinha chuva na terra. E quando Noé começou aquele projeto que Deus direcionou a vida dele, muitos chamaram esse homem tá louco, esse homem tá tomando atitude errada, esse homem não sabe o que está falando. Mas quando Deus revelou que iria trazer o dilúvio, as pessoas estavam ali buscando o pecado, as pessoas estavam fora da vontade de Deus e não entendiam o propósito de Deus. E quando você está diante de uma situação onde você tomou uma atitude porque foi Deus que te direcionou, a tua vida, ela tem sucesso, querido. A tua vida, ela não vai ser um fracasso. A tua vida, ela vai ser de bênçãos, querido. Então, queridos, obedeça à vontade de Deus. Esse é o primeiro princípio. Essa é a primeira atitude que nós precisamos tomar. Precisamos ficar atento ao fruto das nossas palavras, querido. Provérbios 18:21 fala: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Nossas palavras, queridos, refletem nossas atitudes interiores. Ao escolhermos falar palavras de vida, amor e edificação, estamos pavimentando um futuro cheio de boas relações e alegria. Então eu não vou falar aqui, mais uma vez, falando aqui do poder da língua, mas, queridos, a nossa língua, num todo, ela define nossa vida. A nossa língua, nossas palavras que saem da nossa boca, nós podemos destruir uma vida. Você não precisa de uma arma para matar uma pessoa, queridos. Basta uma palavra errada, você pode destruir a vida de uma pessoa. E assim é as nossas atitudes. Às vezes nós agimos no calor da emoção, queridos, e falamos palavras que não gostaríamos de falar. Mas depois que você falou aquela palavra, não tem como voltar atrás, queridos. E para consertar aquilo, às vezes, dói muito, queridos. E pode trazer sérias consequências, queridos. Então observe esse texto de Provérbios que nos fala sobre o poder da língua sobre a nossa vida, queridos.
Em 2 Coríntios 9,6 fala: lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Nossas atitudes de generosidade e compaixão moldam o nosso futuro, não apenas para nós, mas para aqueles ao nosso redor. Ao semearmos boas ações, colheremos bênçãos abundantes, queridos. E aqui, queridos, essa atitude de generosidade, muitas vezes nós queremos fazer algo para alguém que está sempre à nossa volta, que está nos ajudando, que está nos abençoando. E ao contrário, Deus ele quer que nós tenhamos atitudes de generosidade com pessoas que não podem nos retribuir, porque é Ele que vai nos abençoar. É Ele que vai nos premiar, querido. E quando nós tomamos essas atitudes, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos plantando para o nosso futuro, porque nós não sabemos lá na frente. Às vezes uma pessoa que você ajudou aqui, daqui 20 anos essa pessoa vai ser instrumento de Deus para estender a mão para você no momento da tua vida. E às vezes você pensa assim: mas eu nunca vou precisar daquela pessoa. Mas não pense isso, porque nós não sabemos o nosso futuro, e Deus ele está sempre provando a nossa vida, queridos. Então não se engane, tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher, queridos. Seja uma atitude ruim, seja uma atitude boa, queridos. Aqui falando da generosidade, não é só na questão de você estar dando algo para alguém, estar abençoando, estar levando uma cesta básica, mas na generosidade de ser uma pessoa boa, queridos, de ser agradável a todos, de estar promovendo a paz em todos os locais, queridos, porque fazendo isso você está plantando para você mesmo, queridos. E uma atitude de perseverança em meio às dificuldades. Nesse ponto, queridos, Tiago fala, Tiago 1,12, atitude de perseverança em meio às dificuldades, queridos. Tiago 1,12 fala: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Queridos, nesse ponto aqui, queridos, muitos falham. Por quê? Porque o que vemos hoje, queridos, as pessoas desistem fácil, não perseveram em nada, queridos. Às vezes começam uma coisa e não terminam. Quando enfrentamos as adversidades com fé e esperança, estamos determinando um futuro de recompensas e vitórias guiados pela mão de Deus. Então não desanime no meio do caminho, queridos, mas persevere, continue firme, principalmente você que decidiu servir a Jesus. Continue firme, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra para nós. E por último, queridos, eu gostaria de falar da colheita das nossas escolhas, das nossas atitudes. A semeadura, queridos, e a colheita espiritual do que plantamos hoje, colheremos amanhã. Então não se iluda. Tudo que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Se você plantou vento, você vai colher tempestade. Se você plantou amor, você vai colher amor. Exemplos bíblicos, a história de Noé, Abraão, José e outros mostra como as escolhas moldam os nossos destinos. E a característica desses 3 homens, queridos, foi obedecer à vontade de Deus, queridos. E por isso eles tiveram as vidas deles transformadas. E não só isso, queridos, eles abençoaram outras pessoas porque eles tomaram atitudes certas, querido. E outra colheita que nós teremos é a recompensa da vida eterna, queridos. Nossas atitudes aqui, queridos, refletem nossa fé e obediência a Deus, nos preparando para a vida eterna, queridos. Então, meus amados, a palavra de Deus nos assegura que nossas atitudes, elas têm um impacto profundo em nosso futuro. Como discípulos de Cristo, nós somos chamados a viver de uma maneira que honre a Deus todos os dias e abençoe a nós mesmos e aos outros que estão à nossa volta, queridos. Lembremos de que mesmo quando enfrentamos desafios, o Senhor Ele está conosco, direcionando os nossos passos conforme planejou desde a eternidade. Que possamos ter consciência, queridos, que as nossas escolhas diárias
definem o caminho que seguimos e moldam o nosso destino eterno, queridos. Que Deus abençoe tua vida e te guie nas atitudes que você tomar. Que as tuas atitudes, queridos, venham ser para glorificar o nome do Senhor. Então, se você viver uma vida para glorificar o nome do Senhor, você terá uma vida plena e abençoada na presença de Deus. Eu gostaria de estar orando por você. Pai amado e Deus de poder, no nome de Jesus, eu apresento cada vida que chegou até esse devocional que hoje eu falei, Senhor, sobre as nossas atitudes, elas definem o nosso futuro, Pai. Que cada um possa ter atitudes de te louvar, Pai, atitudes de te obedecer, Pai, atitudes de generosidade, de estar prontos para estender a mão para o próximo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo cada vida que chegou até esse devocional, que cada um seja cheio com a tua graça, cheio com teu Espírito Santo, sabendo, Senhor, que o Senhor respeita a nossa vontade, o Senhor nos dá um livre-arbítrio, Pai, que cada um possa saber que esse livre-arbítrio vai definir a sua vida com Deus, a sua vida no futuro, a sua vida com a sua família, Pai. Eu abençoo cada vida nesse dia, no nome de Jesus. Queridos, obrigado por você que chegou até aqui nesse devocional, obrigado por você que me assistiu mais uma vez. Aqui quem fala é o pastor Gilberto Silva, esse é o canal Palavras de Vida. Esse devocional, queridos, acontece todos os dias às 6 da manhã. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para que você possa continuar recebendo os vídeos do canal. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até amanhã, em nome de Jesus.